A gente sabe que a infância deveria ser pura liberdade, né? Cheia de movimento, mas a verdade é que, num mundo cada vez mais cheio de horários e compromissos, o direito de brincar acaba ficando de lado. Hoje, a gente vai entender melhor essa relação entre as atividades físicas, o lazer e como a gente pode, quem sabe, devolver às crianças o tempo de ser criança. Para começar, olha que pensamento bonito do Rubem Alves. Ele diz que brincar não é só uma atividade, é um estado de espírito. É um momento de puro prazer, em que o corpo parece que ganha asas, sabe? Fica livre para explorar, para criar, para sentir. Só que a realidade, muitas vezes, é bem diferente disso. O que acontece quando esse corpo com asas da brincadeira é trancado num corpo gaiola que é controlado pelo relógio, pelas tarefas, pelas obrigações? Exatamente essa a briga, a tensão que a gente vê na infância de hoje. E para a gente entender essa tensão, a gente precisa ir na raiz do problema. O jeito como a gente encara o tempo. Na infância existem duas formas de viver o tempo e elas vivem batendo de frente uma com a outra. Olha que interessante, os gregos antigos tinham duas palavras para tempo, cronos e kairos. Cronos é o tempo do relógio, aquele que a gente conta, que é previsível. É o tempo da aula, da lição de casa, o tempo do corpo engaiolado. Agora, kairos é o tempo do coração. É aquele momento que passa voando porque a gente está se divertindo. É imprevisível, é livre. É o tempo do prazer, do corpo com asas. A infância devia ser o reino de Kairos, mas o Cronos está sempre lá, dominando tudo. E essa disputa pelo tempo Kairos leva a gente para um ponto super importante. Ter tempo para brincar, o lazer, não é um luxo, um bônus. Não, é um direito social, garantido por lei. É tão fundamental para o desenvolvimento de uma criança quanto ter saúde e educação. Mas aí fica a pergunta: se o lazer é um direito, por que parece uma coisa tão distante para tantas crianças? O que está no caminho impedindo a brincadeira de acontecer? E a resposta mais direta e honesta vem de quem mais importa: as próprias crianças. Quando perguntaram para elas, a resposta foi na lata. Os maiores problemas são a falta de dinheiro e, principalmente, a falta de tempo livre. Simples assim. E não é só uma percepção delas, não. Os dados mostram isso claramente. Dá uma olhada nesse gráfico. Quando a gente mede o que mais impede o lazer, duas coisas disparam na frente: a falta de grana e a falta de tempo. São barreiras bem reais, bem estruturais. Então tá, como a gente começa a quebrar essas barreiras? A resposta pode estar num conceito que talvez não seja tão conhecido: o de práticas corporais. É aqui que o movimento vira uma ferramenta para libertar, para se expressar. Mas o que são essas práticas corporais, afinal? O mais importante é entender que elas são muito mais do que só exercício físico. Elas são cultura em movimento. São jogos, danças, são jeitos de usar o corpo para se comunicar, para interagir e para dar um sentido para o mundo. E a variedade é gigante. Pensa só. Vai desde os jogos e brincadeiras mais simples, de rua mesmo, até danças, esportes, ginástica, artes marciais. Tudo isso são práticas corporais. São formas de cultura que a gente vive com o corpo. Ok, tudo isso parece muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Como funciona? Para isso, vamos dar uma olhada num projeto incrível que aconteceu lá no bairro Imaruí, em Santa Catarina. O cenário é uma unidade básica de saúde, um postinho. A partir dali, um projeto chamado Práticas Corporais, Saúde e Educação começou a olhar para os espaços públicos, como essa pracinha, e a transformar esses lugares em espaços de lazer e saúde para as crianças da comunidade. E aqui está a grande sacada pedagógica deles. O objetivo não era dar mais uma aula, mais uma obrigação. Era justamente o contrário. Era quebrar essa ideia de que atividade física é um dever e transformar tudo em brincadeira livre, espontânea, criativa, devolvendo o poder de decisão para as próprias crianças. E olha só como o projeto foi certeiro. Lembra das duas barreiras que as crianças citaram? Dinheiro e tempo. Pois bem, por ser gratuito, o projeto já eliminou o obstáculo financeiro. E para acontecer ali mesmo, nos espaços públicos do bairro, ele facilitou o acesso e otimizou o tempo das famílias. Na prática, democratizou o direito ao lazer. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para a nossa conversa inicial sobre o tempo. O que esse projeto fez foi algo realmente genial. Uma subversão na forma como aquelas crianças viviam o tempo delas. A jogada de mestre foi essa. Eles usaram o tempo do relógio, o Cronos, aquele horário marcado na agenda da UBS, para criar um momento protegido de Kairos.
Era um horário agendado para que o relógio pudesse sumir, para dar lugar ao tempo do prazer, da brincadeira sem pressa, da pura liberdade. O próprio Rubem Alves resume isso de um jeito perfeito. O projeto usou a máquina do tempo, que é o relógio, contra ela mesma. Usou o tempo marcado para subverter o tempo, transformando o que poderia ser uma obrigação em um momento de pura magia. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão, né? O exemplo de Maruí prova que é possível. Então, a pergunta que fica é: como a gente pode, nas nossas comunidades, nas escolas, dentro de casa, como podemos criar e proteger mais espaços para o tempo Kairos? Aquele tempo em que o corpo de toda criança pode de verdade ter asas.